Agora vamos iniciar o estudo das proposições condicionais, que é o assunto que mais cai na maioria das bancas de concurso. Então, a proposição condicional, ela é representada por esse símbolo aqui, da setinha apontando da esquerda para a direita. Então, se eu tenho duas proposições P e Q, a condicional entre elas vai ser P, a setinha de condicional, Q. E o que isso daqui significa? Se P, então Q. Então, P é a condição. Eu tenho uma condição aqui na proposição P, que sempre que ela for atendida, vai me gerar um resultado que está na proposição Q. Além disso, nós temos algumas nomenclaturas. A proposição que vem antes, ela é chamada de antecedente, ou premissa, ou hipótese. Normalmente vai aparecer como antecedente. E a proposição que vem depois é a consequente, justamente porque ela é a consequência de quando a proposição P é atendida. E ela também pode ser chamada de conclusão ou tese. Mas normalmente os nomes que vão aparecer são antecedente, que é a que vem antes, e consequente, que é justamente a consequência de atender essa condição. Então gravem bem que a ideia principal da condicional é que eu tenho uma condição que quando ela é atendida vai me gerar um resultado. E é justamente por isso que quando a proposição P é verdadeira e a Q não acontece, ou seja, ela é falsa, é justamente o caso que a condicional é falsa. Então vamos ver aqui na tabela verdade. Se eu tenho uma condição P e ela é atendida, e mesmo assim a proposição Q não acontece, eu tenho o caso que a condicional é falsa. Então, é esse caso aqui. A proposição P é verdadeira, ou seja, eu atendi a condição, e mesmo assim o Q não foi atendido, eu não tive a consequência, então é falso. Nos outros casos, ela será verdadeira. Ou seja, aqui eu atendi a condição e gerou a consequência. Então ela é verdadeira. E nos outros dois casos, se eu não atendi a condição, tanto faz a consequência. Porque já não vai interferir na veracidade da minha proposição. Então, tanto esse caso quanto esse, em que a proposição precedente é falsa, a condicional será verdadeira, porque já não me importa mais o resultado. Então, apenas repetindo aqui, a condicional se P, então Q, é falsa somente quando P é verdadeira e Q é falsa. Eu atendi a condição e mesmo assim não gerou resultado obrigatório. Nos outros casos, ela será verdadeira. Um exemplo bem simples. Se chove, ele usa guarda-chuva. Então, sempre que chover, eu vou esperar o quê? Que ele vai usar um guarda-chuva. Agora, se choveu e ele não usou guarda-chuva, essa condicional é falsa. Por quê? Eu atendi a condição, está chovendo, e mesmo assim ele não usou o guarda-chuva. Então, fica uma frase contraditória. Agora, em seguida, vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro. Vamos dar uma olhada nesse primeiro exemplo. Digamos que eu chego numa loja e tem lá escrito: se o pagamento for à vista, então o cliente terá 10% de desconto. Isso é uma condicional. Então, essa primeira proposição, o pagamento ser à vista, é a proposição antecedente, que é onde eu tenho a condição. Se ela for atendida, eu vou esperar o quê? Que o cliente terá 10% de desconto, que é a consequência, proposição consequente. Então, digamos que eu cheguei nessa loja e vou pagar à vista. Logo, essa primeira proposição P será verdadeira. E o que eu vou esperar se eu estiver pagando à vista? Que a loja vai me dar 10% de desconto. Então eu fui lá, paguei e eles me deram os 10% de desconto. Então a segunda proposição aqui, eu realmente tive os 10% de desconto.
então ela também é verdadeira. Logo, a condicional é verdadeira. Agora vamos imaginar uma segunda situação. Eu peguei o produto, cheguei e falei que eu quero pagar à vista. Então, essa primeira parte está sendo atendida, que é a condição. Só que mesmo assim eles não quiseram me dar o desconto. Falaram que não podia, aquele produto não valia. Então, eu não tive os 10% de desconto, que seria a consequência. A minha segunda proposição, consequente, é falsa. Nesse caso aqui, a minha condicional é falsa. Por quê? Eu atendi a condição, que era pagar à vista, e mesmo assim, eles não quiseram me dar o desconto. Eu vou pensar o quê? Poxa, eu fui enganado, né? Então, sempre que acontecer essa situação, a condicional é falsa. Agora uma outra situação. Eu cheguei lá, só que eu não vou pagar à vista, eu vou parcelar. Então, eu não estou atendendo a condição de pagamento à vista. Logo, a minha primeira proposição aqui é falsa. Nesse caso, tanto faz se a loja vai me dar ou não desconto. Eu não posso falar que essa condicional é falsa só porque ela não me deu desconto. Por quê? Eu não paguei à vista. Então, tanto faz aqui se a segunda parte é verdadeiro ou falso, a minha condicional será verdadeira. Então, muita atenção aqui. Se a minha condição não estiver sendo atendida, eu não posso falar que a condicional é uma mentira. Eu não posso falar que ela é falsa. Por quê? Eu não atendi a condição. Então, nesse caso, independente se a consequência vai ou não acontecer, a condicional é verdadeira. Então, muita atenção para não errar isso. Agora, vamos dar uma olhada no segundo exemplo. Eu tenho a seguinte condicional. Se um dia tem 12 horas, então uma semana tem 7 dias. Bom, a proposição antecedente aqui, que tem a condição, um dia tem 12 horas. Todos nós sabemos que um dia não tem 12 horas, né? Ele tem 24 horas. Então essa proposição é falsa. Independente da segunda ser verdadeira ou falsa, essa condicional será o quê? Verdadeira. Por quê? Eu não estou atendendo a condição para eu ver se vai ou não acontecer a consequência. Então essa condicional será verdadeira. Bom, se eu me deparar com a primeira proposição sendo falsa, aqui no caso um dia tem 12 horas, eu nem preciso me preocupar com a segunda parte, porque essa condicional será verdadeira. E para finalizar aqui, só mais uma dica. Eu não necessariamente preciso usar as palavras se e então para indicar que é uma condicional. Por exemplo, se eu falar quando faz sol, então eu vou à praia. Eu não precisei usar o se. E mesmo assim, essa frase tem a ideia de condição. Sempre que faz sol, eu vou para a praia. Nem sempre nas questões vão aparecer as palavras se e então. O que importa é ter a ideia de condição e consequência. E agora, em seguida, nós vamos estudar as bicondicionais.